Professora Marta nos fala o que é mais importante estudar sobre o Código de Defesa do Consumidor e sobre a Resolução 3.849 de 2010 para o concurso do Banco do Brasil. Bom, o pessoal que está se preparando para o concurso do Banco do Brasil, a dica que eu posso deixar sobre as matérias de Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 e a Resolução 3849 de 2010, que são matérias bem específicas de concursos bancários. Primeiro, vamos pegar assim a resolução. A resolução ela dispõe sobre as ouvidorias, ou melhor, a criação, que acaba se tornando obrigatória através dessa resolução desde 2010, a criação de ouvidorias públicas no âmbito das instituições financeiras e assemelhadas essas que são autorizadas pelo Banco Central. O que questão de prova desde 2010 cobra sobre a resolução? Na verdade, a gente tem que pensar assim, a resolução ela não é extensa, então a leitura dessa resolução é muito importante. Aliás, eu sempre costumo falar, tem duas coisas que são importantíssimas na vida do candidato: ler e escrever, e ler repetidamente, Isso é muito importante. O que banca costuma fazer com a resolução é o seguinte, pega, por exemplo, a FCC, e diz assim: são atribuições da ouvidoria. Aí lá, dentre as alternativas, ele vai te dizer assim, as atribuições da instituição financeira para a criação da ouvidoria. Então tem que prestar atenção nisso aí. Eles vão confundir, eles vão tentar enrolar o candidato. Com relação ao CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Se tu pegar assim, a tradição dos concursos bancários anteriores, basicamente pega assim SESGRAN-Rio e FCC. Considera essas duas bancas, ok. Elas têm um estilo de questão muito parecido, Então, nesse sentido, se tu analisar o Código de Defesa do Consumidor e as questões que são cobradas nos concursos bancários, e falando especificamente do Banco do Brasil, o que pode ser cobrado? Pode ser cobrada a letra da lei, ou seja, a redação do Código de Defesa do Consumidor está lá na questão da prova, ou então a banca vai ter que cobrar um enunciado, uma questão que traz um enunciado com uma historinha. Vai ter que contar uma historinha e aí tu vai ter que encaixar, na verdade, a disposição da lei nesta historinha. Então é interessante saber interpretar, não só para a prova de português, A interpretação deve ser uma aptidão contínua do concurseiro, do candidato, a esses concursos públicos. Então fica a dica aí sobre a Resolução 3849 e o Código de Defesa do Consumidor. Professora Marta, como são as questões SESGRAN-Rio? Pessoal, então assim, sobre a banca, SESGRAN-Rio, essa que está executando e que vai elaborar, ou já elaborou, a prova do Banco do Brasil. SESGRAN-Rio ela tem uma tradição, em concursos até o nível estadual. Quer dizer, no nível federal também, pega a Caixa Econômica Federal, já executou concursos da Caixa Econômica Federal. A SESGRAN-Rio ela tem um estilo de questão muito parecido com o da Fundação Carlos Chagas. A FCC tem aí também uma pequena tradição, digamos assim, de copia e cola, que não nos ouçam, mas é verdade. Por quê? Tu vai achar nas questões a redação, às vezes completa do artigo de lei, da disposição de um regulamento, de um decreto. Então a SESGRAN-Rio ela não tem assim uma cobrança de nível alto nas suas questões. Tem mais aí um nível intermediário de exigência, lembrando que concursos bancários para técnico bancário ou para escriturário, a gente tem exigência de nível médio. Então a SESGRAN-Rio é uma banca mais tranquila, se a gente comparar aí a CESP, ESAF. As questões elas são de alternativas, 5 alternativas de múltipla escolha. Pode também aparecer, como na FCC, na SESGRAN-Rio, as questões feitas com assertivas, e depois a gente analisar quais estão as corretas. Então, o que a gente aguarda da SESGRAN-Rio? Que ela mantenha essa tradição, de questões que não demandam uma exigência do aluno, não exigem tanto do candidato, do aluno, um maior conhecimento, Não é que tu tenha que nivelar o teu estudo, mas é que tu tem que adequar o teu estudo ao que a banca cobra. Então, o estilo de questão da SESGRAN-Rio é esse para o concurso do Banco do Brasil.